Finalmente chegou o grande dia da gente falar dessa obra de arte. Depois de muito tempo, eu me senti na obrigação de tirar esse gosto amargo que Judica deixou pra gente. Eu sei o quanto vocês gostam de uma obra que envolve vingança, um personagem bom, bem escrito, uma obra com um bom enredo, com umas coisas criativas, sabe? Que realmente cativa a gente na hora de ler. E não me entendam mal, eu sei que Judica no Rokunin até um certo ponto foi assim, mas agora a gente tá vendo como que o mangá tá de verdade, e realmente tá ficando uma merda. Por isso hoje eu venho exclusivamente pra recompensar vocês. A obra-prima que eu tô trazendo pra vocês hoje é do mesmo criador de nada mais nada menos do que Chainsaw Man. Tem o seu suspense na medida certa, muita ação, personagens memoráveis, e é claro, como você tá no canal do Mu, também tem muita bizarrice, e vocês vão ver isso logo no primeiro capítulo. Mas o principal de tudo é que essa obra ela tem uma finalidade, o criador não pensou somente em ganhar dinheiro. E eu te garanto, isso aqui vai te prender do início ao fim. Mas primeiro de tudo, se você caiu aqui de paraquedas, eu sou o Mu, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o meu canal principal, onde eu costumo falar normalmente de jogos, de mangás, sempre umas obras bem sinistras e bem bizarras, focadas mais em suspense ou terror. E inclusive estamos num mês muito especial, onde eu tô lançando vídeo de segunda a sexta, 5 vídeos por semana. Além disso, também temos o canal secundário, onde é um lugar um pouco mais tranquilo para você relaxar antes de dormir, onde eu vou começar a falar sobre filmes também, filmes que marcaram a sua infância, filmes que você sente saudade, filmes que você nem lembrava que conhecia. Lá o clima é sempre bem descontraído e é um ótimo contraste com o canal principal. Mas para você que é muito curioso e curte ver umas coisas bem bizarras, olhar aquilo e pensar, meu Deus, como alguém teve coragem de criar isso? A gente tem um quadro exclusivo lá no Seja Membro que se chama Radioativo. E lá, meu amigo, as obras que eu trago são extremamente pesadas. Só coisa que eu não poderia trazer aqui no YouTube normal. Mas é claro, eu sempre falo de uma forma bem humorada para não ficar um clima muito pesado. Se eu fosse você, eu não perdia esse quadro por nada. Assina aí, é bem baratinho, é mais barato do que um salgado com refresco e me ajuda muito a manter esse canal aqui. Então agora, meus queridos, chega de enrolação, se ajeita, se prepara, pega uma pipoquinha, um suquinho e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Fire Punch. A história começa no meio de uma nevasca gigantesca. Ali a gente vê a nossa dupla de protagonistas. O Agni, que é o irmão mais velho, e a Luna, que é a irmãzinha mais nova. Apenas duas crianças que já não aguentam mais ficar em pé, até que a cena corta e do nada, simplesmente, nos mostra o Agni tendo o seu braço cortado pela sua própria irmã. Sim, a gente começou leve aqui, mas logo em seguida a gente vê o braço dele se regenerando. A história desse mundo é que uma bruxa de gelo, literalmente congelou o mundo inteiro, restando somente a fome, o caos e a loucura. E a nossa dupla de protagonistas moram numa vilazinha pequena. E o que a gente está presenciando é o Agni cortando várias vezes o próprio braço para literalmente conseguir entregar um pouco de comida para as pessoas que moram lá. E sim, eu sei o quanto isso é mórbido, mas se eles não fizessem isso, todos da vila já teriam ido de Cristo. Então, meio que é justificável. A gente fica sabendo melhor sobre isso na cena seguinte, onde mostram os irmãos chegando na casa de uma senhora e entregando o braço do Agni para ela comer. Ali aquela senhora agradece muito e fala que se não fosse por eles, a aldeia já não existiria mais. Ou seja, tanto a irmãzinha quanto o irmão têm esse poder de regeneração. A diferença é que do Agni ela é bem mais avançada e a da Luna ela é bem mais lenta e mais fraca. E esse tipo de superpoder aqui na obra é chamado de milagre. Depois dos irmãos entregarem os pedaços de carne para as pessoas da aldeia, sobrou somente um velho, que se chama Bana. E no caminho para a casa dele, a Luna se mostra bem preocupada com seu irmão, falando que sempre é ele que corta as partes do corpo e que ela também pode fazer isso para ajudar ele. Porém, é claro que ele não permite. Até que eles chegam na casa do Bana e veem que o velho já se foi. Ele se foi justamente porque ele era o único que se recusava a comer carne humana. E a gente vê o quanto esse momento afetou o nosso protagonista, porque ele acaba chorando muito e se sentindo culpado por conta disso também. Porém, a sua irmã acalma ele e lembra que a culpa disso tudo é dessa bruxa de gelo, e não dele. Ela que congelou o mundo e levou tudo que eles tinham, inclusive os seus pais. E tudo que ela pede pro Agni é pra ele não ir embora, porque ele foi tudo o que restou pra ela. Mais tarde naquele dia, mostra os irmãos chegando em casa e fazendo uma sopinha com a carne do Agni. E não precisa me falar, eu sei o quanto isso é esquisito e bizarro. Mas eu acredito que essas cenas do início e essa ênfase deles comerem carne humana é principalmente pro autor mostrar pra gente o quanto tá em falta qualquer tipo de alimento ali naquela aldeia. Então depois deles se deliciarem com a carne do Agni, eles vão deitar e o Agni começa a contar um pouco pra irmãzinha dele
como era o mundo antes de ser totalmente congelado, porque o protagonista, ele ainda viveu essa transição, tá ligado? Ele era muito pequeno quando tudo isso aconteceu, mas ele lembra claramente como é que era andar na grama, pegar um sol, mergulhar num lago. E contar isso pra irmã dele é reconfortante pra ele e também dá um pingo de esperança pra ela. Então começa um clima bem sentimental entre os dois. A Luna pergunta pro Agni se o mundo ficar quente de novo, se ele veria o mundo com ela, se eles andariam por essas paisagens lindas que ele tanto fala. Ele promete, então tá um clima muito lindo, até que simplesmente a Luna vira pra ele e pergunta: "Você quer fazer um bebê comigo?" Nesse momento eu comecei a me questionar, que porra! E eu sei que provavelmente o seu sinalzinho de coisa ruim deve estar apitando, falando: "Meu Deus, essa obra deve ser uma bosta", mas confia em mim, ela não é. Por mais que esse início seja um pouco tendencioso, eu te garanto que essa obra é realmente uma obra-prima. Calma. Obviamente o Agni fica em choque falando: "O que você tá falando, seu idiota? Sai de perto de mim." E ela fica: "Não, eu te amo, irmão. Por favor." Enfim, vamos sair dessa cena bizarra. No dia seguinte, nos mostra a galera da vila fazendo uma cerimônia pra se despedir do Bana, o velho que se foi. Ali a gente consegue entender o quanto pra eles essa parte de ir embora, de realmente morrer, é algo que eles não querem de jeito nenhum, por mais que eles vivam num literal inferno. O chefe deles, que meio que criou a nossa dupla de protagonistas, fala pra eles que a única coisa na vida que eles não podem aceitar é a morte. E aquela primeira cena que a gente viu no começo do mangá dos irmãos andando na neve e desmaiando foi quando eles estavam chegando nessa aldeia. Esse chefe meio que resgatou eles e usou todos os seus últimos recursos pra salvar a vida deles, mesmo sem saber se eles tinham algum poder ou alguma coisa parecida, mas sim porque eles já eram velhos. Essa aldeia é composta somente por senhores, e ele meio que se sentiu na obrigação de garantir o futuro deles. E todo esse clima bonitinho e sentimental é interrompido na hora quando o Agni vê um avião. Esse avião, assim que chega na aldeia, nos mostra um exército saindo dele. O Agni então chega bem preocupado, perguntando pra eles o que eles estavam fazendo naquela aldeia. E é nesse momento que o líder deles, ou o sargento, o Doma, se apresenta. Esse é um exército de uma cidade que se chama Berhendorg. E o Doma explica que eles tiveram uma batalha próxima ali daquela redondeza e acabaram achando essa aldeia, mas que eles não foram pra lá pra fazer algum mal pras pessoas, e sim pra pegar alguns recursos que eles vão precisar pra poder voltar pra cidade, mas fala que o Agni pode ficar tranquilo porque eles vão ser recompensados também. E diz que caso eles queiram, eles também vão ser bem aceitos na cidade de Berhendorg. O Doma explica que o exército tá reunindo jovens pra conseguir criar um grande poder militar. O objetivo deles é fazer o mundo ser como era antes, enfrentar essa bruxa de gelo e, é claro, também pegar vários escravos, que é desse jeito que eles fazem as coisas. E então o nosso protagonista obviamente se recusa a ir, falando pra eles saírem daquela aldeia, que ele prefere continuar morando ali no gelo e no frio e meio que no caos, ao invés de ir pra aquela cidade com esse cara que vive fazendo os outros de escravo. O Doma nem se lamenta muito, fala que o Agni é meio teimoso e fala que vai embora de lá com o exército dele. O problema de verdade acaba acontecendo quando um dos seus homens informa que eles entraram em todas as casas pra procurar comida, e lá eles encontraram carne humana. E pela expressão que o Doma faz, você tem certeza que isso vai dar merda. O Doma diz que as pessoas daquela aldeia não são consideradas humanas. Então ele entra no seu helicóptero e fala que suas chamas não apagarão até que todo mundo vá de Cristo. E simplesmente queima tudo e todos daquela aldeia. Só pra você ter uma noção, esse poder de fogo do Doma é como se fosse o Amaterasu em Naruto, onde aquele fogo não para de queimar por nada. E quem se dá muito mal no meio disso tudo é a nossa dupla de protagonistas, porque, lembrem, eles têm aquele super poder de ficar se regenerando. E é aí que finalmente começa a sacada do nosso mangá. O poder de fogo do Doma, ele era tão sinistro que literalmente transformava em questão de segundos o corpo da galera em cinzas. Porém, como eu já disse, o corpo do Agni ficava se regenerando e ele continuava sentindo toda a dor. E a dor era tamanha que chegou a um ponto que ele acreditou que a única forma dele se livrar disso era realmente dele permitindo o corpo dele parar de se regenerar e acabar com a própria vida. Porém, isso acaba não acontecendo porque a Luna, a irmãzinha dele, aparece e ele vê o estado que ela tá. E tudo que a Luna pede pra ele é pra ele viver. Nesse momento, o Agni ele começa a ver tudo que eles viveram e tudo que eles poderiam viver juntos. E inclusive tem uma cena bem esquisita onde tem ele segurando um bebê. Eu espero que não seja isso que eu tô imaginando, por favor. Mas foi nesse momento, com essa única palavra que saiu da boca da sua irmã, que ele entendeu o que ele definitivamente precisava fazer. O Doma não poderia simplesmente sair disso impune, não seria justo isso acontecer. E irmão, o que o nosso protagonista sofreu
é brincadeira, só pra vocês terem uma noção. No primeiro ano dele pegando fogo, ele só conseguia gritar e agonizar de dor. Mesmo nevando, ventando, nada fazia aquele fogo apagar. No terceiro ano, ele conseguiu se levantar e andar um pouco enquanto cuspia sangue e mordia a própria língua pra fazer ele sentir um pouco menos de dor. Já no quinto ano, irmão, só pra você entender, 5 anos seguidos, sofrendo cada dia, sem parar por um segundo. Ele disse que meio que o cérebro estava se acostumando com a dor, que ele conseguia se locomover um pouco mais facilmente, mas ainda não conseguia respirar direito. E finalmente, no 8º ano, ele conseguiu tirar as chamas que estavam na cara dele e passar pro corpo. E conseguia controlar a sua regeneração. E pela primeira vez em muito tempo, ele conseguiu finalmente respirar direito. A cena corta então e nos mostra um grupo de pessoas que foi capturado por aquele exército. Lá alguns soldados estão conversando no caminhão, falando sobre o que eles vão fazer com cada um. E lá eles explicam que as mulheres bonitas eles vão pegar e vão vender para homens ricos da cidade. As mulheres feias vão servir somente para procriar e os homens farão parte do exército. Eis então que um dos soldados, o mais desgraçado possível, pede pro caminhão parar, que ele vai fazer um xixizinho e vai demorar pouco tempo. A parada é que ele mija literalmente em frente à cela onde estão as prisioneiras. E ele fala que ele quer pegar alguma ruivinha ali pra ele. Ali também ele pergunta pros prisioneiros se tem alguém ali que tem um superpoder, se tem alguém superdotado. Não é quem tem um pau grande. E a única resposta que a gente tem é de uma mãe preocupada com seu filho criança, pedindo um pouco de água pra ele, porque senão ele não vai resistir mais. E é aí que nos é mostrado o poder daquele soldado. Ele simplesmente consegue fazer vidro do nada. E ele faz um copo, só que ele não coloca água, ele mija e obriga a criança a beber, falando que aquilo é uma bênção de Deus. E sim, meio que sem escolha, a mãe dá aquilo pra criança beber, enquanto os outros soldados ficam rindo de toda aquela situação. Porém, no meio dos prisioneiros, uma garotinha parece ser a mais incomodada com toda aquela situação, o que chama, infelizmente, a atenção daquele soldado. E ele diz que ele detesta as pessoas que não sabem o lugar delas, e que ela também vai ser executada. Então eles simplesmente fazem uma fila onde um por um vai tomando um tiro na cabeça. É uma cena completamente cruel e assustadora, onde a garota vai perdendo a esperança pouco a pouco, até que simplesmente não sobra mais ninguém e só tem ela. E a única coisa que resta pra essa garota é rezar. Eis então que os soldados acabam hesitando, porque lá no fundo parece que tem alguém vindo. Alguém que sabia muito bem o quão ruim era viver naquele mundo congelado, onde no meio daquele gelo todo, o povo pedia por fogo. Uma pequena chama de esperança. E, irmão, simplesmente o nosso protagonista agarra aquele cara e começa a carbonizar todo o corpo dele. E pode ter certeza, esse cara vai fazer de tudo, literalmente de tudo, pra concluir a sua vingança. Você pode esperar ótimas reviravoltas, vilões muito bizarros aqui, e um protagonista que definitivamente vai se tornar um dos seus favoritos. Mas esse episódio vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe aqui nos comentários caso você queira que eu continue trazendo essa obra de Fire Punch, porque tem muita coisa pra contar, é uma obra muito boa, ela não é tão longa assim quanto Judica, por exemplo, e sim, ela já tem o seu final definido, então vai ser muito maneiro trazer toda a saga. Vocês não sabem nem um pouquinho do que tá prestes a acontecer, isso aqui foi só mais uma introdução, quase que uma sinopse pra você realmente ficar entretido e ficar com vontade de ler o mangá, ou então pedir pra eu trazer, que eu vou trazer a série completinha pra vocês. Muito obrigado pelo apoio de sempre, não esquece de passar lá no canal secundário, você não vai se arrepender, lá tem vídeo muito bom, de muita qualidade e muito leve também. Muito obrigado por tudo, galerinha, eu amo muito vocês, um beijo e lembre-se, rapaziada, sejam gentis e o resto, mano, o resto aqui se for, dá um beijinho aqui, ó.